Segunda lista do terceiro ciclo. Questão número 1. Assinale a alternativa que apresenta a lei de uma função exponencial. Então, vamos analisar as alternativas. Alternativa A, f de x igual a 6 elevado a x. A letra A já representa a lei de uma função exponencial. Então, já pode marcar a letra A. Letra B, f de x igual a menos 4 elevado a x. Sabemos que a base não pode ser um número negativo. Então, letra B, falso. Letra C, f de x igual a menos 7 elevado a x. Novamente, a função exponencial não pode ter uma base negativa. Alternativa D, f de x igual a 0 elevado a x. Uma das restrições da função exponencial é que a base não seja um número zero. Alternativa E, f de x igual a 1 elevado a x. Outra restrição da função exponencial é sua base não ser um número 1. Então, a alternativa certa, letra A. Questão número 2. Observe as equações a seguir. Então, ele dá a equação 1, 2, 3, 4 e 5. Dentre essas equações, as que representam uma equação exponencial são. Então, ele quer que a gente marque a alternativa certa que represente apenas equação exponencial. Lembrando que para ser equação exponencial tem que ter a relação de igualdade, então todas aqui tem, né, a igualdade, só que tem que ter o x no expoente e a base não pode ser um número negativo, não pode ser o zero e não pode ser 1. Então, vamos analisar aqui. A primeira não é uma equação exponencial, porque o x não está no expoente, então logo a primeira já não é. A segunda, o x está no expoente, a base é um número positivo, então a segunda já é uma equação exponencial. Então, vamos marcar a segunda. A terceira não é uma equação exponencial, porque o x está na base e o 2 está no expoente. Se tivesse o contrário, seria considerada uma equação exponencial. Aqui eu tenho uma equação do segundo grau e não uma equação exponencial. A 4 é uma equação exponencial, porque o x está no expoente. Então, ela é considerada, sim, uma equação exponencial. A base é um número positivo, né? Diferente de 0 e diferente de 1. Então, é uma equação exponencial. A 5 não pode ser considerada uma equação exponencial, pois não tem o expoente elevado a x. Então, as alternativas certas são 2 e 4. Alternativa C. Questão número 3. Observe as equações a seguir. Então, tenho a primeira, a segunda, a terceira e a quarta equação. Das equações apresentadas, são exponenciais as correspondentes aos números. Novamente, eu vou verificar qual equação tem a relação de igualdade e o expoente é a letra x. A base não pode ser um número negativo, não pode ser 0 e não pode ser um número 1. Então, a primeira não é uma equação exponencial, pois o x está lá na base, é uma equação do primeiro grau. A segunda, 16 elevado a x mais 2. Então, a segunda é uma equação exponencial. A terceira não é uma equação exponencial, pois o expoente é o número 2. Então, a terceira é uma equação do segundo grau. A quarta,
4 elevado a 2x. O x está no expoente, logo, a equação é exponencial. Novamente, as alternativas certas são a 2 e 4. Alternativa certa, E. Questão número 4 pede para construir o gráfico da função exponencial. A função f de x igual a 3 elevado a x. Então, primeiro, eu vou construir a tabelinha e vou escolher 4 valores para x. Vou voltar na função e vou trocar este x pelos valores que eu escolhi. Depois de calcular a potência da função, eu vou jogar aqui no gráfico da função. Então, vamos lá. Trocando o x da função pelos valores da tabela que eu escolhi, eu vou agora calcular as potências. Então, vamos fazer aqui primeiro 3 ao quadrado. Vamos começar de baixo para cima. 3 ao quadrado é você repetir o 3 duas vezes. 3 vezes 3, 9. 3 elevado a 1 é a própria base. Você repetiu o número uma vez, então dá 3. Aí eu venho aqui, vou pegando os resultados e vou colocando aqui na tabela. Então, 3 ao quadrado deu 9. Então, aqui, ó. Quadrado, eu vou colocar o 9. 3 elevado a 1 deu 3. Então, vou vir aqui preenchendo a tabela. Todo número elevado a 0 dá 1. Então, todo número elevado a 0, 1. Quando o meu expoente for negativo, eu tenho que inverter a base. Se 3 elevado a 1 deu 3, 3 elevado a menos 1 dá o inverso de 3, que é 1 sobre 3. Então, vem aqui, ó, menos 1 deu 1 sobre 3. Preenchida a tabela, agora eu vou vir aqui no gráfico da função e vou marcar estes pares ordenados. Marquei os pares ordenados aqui no meu gráfico e eu tenho essa curva crescente da função exponencial, pois conforme é possível verificar na tabela, quanto maiores os valores de x, maiores os resultados eu estou obtendo em y. Questão número 5. Também pede para construir o gráfico da função, só que agora minha função é f de x igual a 1/3 elevado a x. Da mesma forma, eu vou construir a minha tabelinha, vou escolher valores para x, vou atribuir valores para x, vou voltar na minha função e trocar o x pelos valores que eu escolhi. Escolhi os mesmos valores da função anterior, só que os resultados vão dar diferente. Aqui eu troquei o x pelos valores que eu escolhi lá na tabela. Então, aqui, 1/3 ao quadrado é eu repetir 1/3 duas vezes. 1 vezes 1, 1. 3 vezes 3, 9. Então, quando o x for 2, o meu y é 1/9. 1/3 elevado a 1 é você repetir ele uma vez, então dá 1/3. Agora, 1/3 elevado a 0, todo número elevado a 0 sempre dá 1. E 1/3 elevado a menos 1, olha lá, o expoente é negativo, eu tenho que inverter a base, então dá 3. Aí eu venho aqui na tabela e preenchi os meus resultados conforme eu calculei. Agora, eu pego esses pares ordenados e coloco eles no gráfico da função. Então, o meu gráfico vai ficar desta forma. Percebam que a minha função aqui é decrescente, pois conforme eu vou aumentando os valores do x, eu vou diminuindo os resultados em y. Questão número 6 pede para resolver as equações exponenciais abaixo. Na letra A, eu tenho
2 elevado a x é igual a 64. Então, a primeira coisa para resolver uma equação exponencial é igualar as bases. Então, eu vou pegar esse 64 e vou fatorá-lo. Eu vou decompor ele em fatores primos. Então, eu vou pegar o 64 e vou dividi-lo por 2 até restar 1. Então, 64 por 2, 32. 32 dividido por 2, eu coloco o resultado embaixo, 16. 16 dividido por 2, eu coloco o resultado embaixo, 8. 8 dividido por 2, 4. 4 dividido por 2, 2. 2 dividido por 2, 1. Chegou no 1, acabou. Quantas vezes o 2 repetiu, eu vou colocar na forma de potência. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, deu 2 elevado a 6. Então, eu vou voltar aqui na minha equação exponencial e vou trocar o 64 por 2 elevado a 6. Agora, as minhas bases são iguais, então basta eu cancelar as bases e basta só igualar os expoentes. Então, x igual a 6. A questão B, nós temos 3 elevado a x igual a 243. Então, eu vou pegar o 243 e vou transformá-lo em base 3, para mim ter uma igualdade de base. Então, vou pegar o 243 e vou fatorá-lo aqui por 3, ó. 243 dividido por 3, 81. 81 dividido por 3, o resultado eu coloco embaixo, ó. 81 dividido por 3, 27. 27 dividido por 3, 9. 9 dividido por 3, 3. E 3 dividido por 3, 1. Chegou no 1, acabou. Quantas vezes o 3 repetiu? 5 vezes, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu tenho 3 elevado a 5. Agora, eu vou trocar o 243 por 3 elevado a 5. Vamos voltar lá na função. Então, trocando 243 por 3 elevado a 5, eu vou ter uma igualdade de bases. Base 3 e base 3. Basta eu cancelar as minhas bases. E aí, eu igualo os expoentes. Então, x igual a 5. Na alternativa C, eu tenho 10 elevado a x igual a 10.000. Toda vez que a base for 10, eu não preciso fatorar este número. Basta eu contar a quantidade de zeros que vai ser o meu expoente. Se você fatorar o 10.000 na base 10, você vai encontrar a mesma coisa. Então, aqui eu vou simplesmente contar a quantidade de zeros, ó. 1, 2, 3, 4. Então, vai ser 10x igual a 10 elevado a 4. Se você multiplicar o 10 por ele mesmo 4 vezes, você vai voltar no 10.000. Então, aqui eu já vou fazer direto. Só contei a quantidade de zeros e coloquei o meu expoente. Agora, eu vou cancelar as bases, porque as minhas bases são iguais. Então, agora eu vou igualar o meu expoente. X igual a 4. Na questão D, temos 8 elevado a x menos 5 igual a 512. Então, eu vou pegar este número 512 e vou fatorá-lo até transformar na base 8. Então, vamos lá. 512 dividido por 8 dá 64. 64 dividido por 8, o resultado eu coloco embaixo, ó, 8. 8 dividido por 8, 1. Então, o 8 repetiu, eu dividi ele 3 vezes. Então, vai ficar 8 elevado a 3. Então, eu vou trocar o 512 por 8 elevado a 3.
eu tenho uma igualdade de bases. Agora, basta eu cancelar as minhas bases. Já que dos dois lados é 8, eu vou ficar só com os expoentes. X menos 5 igual a 3. X menos 5 igual a 3. Só que aqui eu tenho uma equação do primeiro grau. Então, eu vou pegar este menos 5 e passar para o lado do 3. Ele vai passar o inverso. Se ele era menos, ele vai passar mais 5. Então, vai ficar x igual a 3 mais 5. Então, x igual a 8. Na letra E, eu tenho 5 elevado a x mais 2 igual a 625. Então, eu vou pegar este 625 e transformá-lo em base 5. Então, vai ficar 625 dividido por 5, o resultado eu coloco aqui embaixo, ó, 125. 125 dividido por 5, 25. 25 dividido por 5, 5. E 5 dividido por 5, 1. Chegou no 1, acabou. Então, 5 repetiu 4 vezes. Então, 5 elevado a 4. Então, eu vou trocar o meu 625 por 5 elevado a 4. Por quê? Se eu pegar o 5 4 vezes, vai dar o 625. Eu só vou reescrevê-lo de outra forma. Trocando o 625 por 5 elevado a 4, eu vou ter uma igualdade de mesma base. Vou ter 5 dos dois lados. Então, eu cancelo as bases e igualo os expoentes. Então, vai ficar x mais 2 igual a 4. Só que eu preciso descobrir o valor do x. Aqui eu tenho uma equação do primeiro grau. Eu tenho que isolar o x. Então, eu vou pegar este mais 2 e vou passar ele lá para o segundo membro, lá para o segundo lado. Se ele era mais 2 desse lado, ele vai passar menos 2. Então, ficou x igual a 4 menos 2. 4 menos 2, 2. Então, x é igual a 2. Questão número 7. Observe as funções apresentadas a seguir. Primeira, f de x igual a menos 3 elevado a x. Segunda, f de x igual a x elevado a 3. Terceira, f de x igual a 3 elevado a x. Um estudante calculou o valor numérico da função exponencial apresentada, utilizando x igual a 5. Assinale o resultado correto encontrado por este estudante. Primeiro, vamos analisar qual a expressão que nós vamos utilizar. A primeira, f de x igual a menos 3 elevado a x, ela não pode ser considerada, porque a base é negativa, então essa não será utilizada, pois não representa uma função exponencial. A segunda também não poderá ser utilizada, pois não representa uma função exponencial. A terceira é a que utilizaremos para substituir o x pelo valor que o estudante utilizou, pois esta representa uma função exponencial. Então, utilizando a função 3 elevado a x, eu vou trocar o x pelo número 5. E agora eu vou resolver a potência. Eu vou repetir a minha base, 3, 5 vezes, que o expoente indica a quantidade de vezes que eu tenho que repetir a base. Então, vamos lá. 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. 3 vezes ele mesmo 5 vezes, eu chego ao resultado 243. Então, a alternativa certa, letra D.